Boa tarde, gente. Hoje o nosso assunto tratará sobre análise ambiental. Nesse tema que iremos estudar hoje, vocês poderão identificar fatores que são essenciais para as empresas estarem investigando o ambiente externo. Então, tudo que está fora da empresa é voltado para o ambiente externo. Vamos analisar o ambiente. O que seria esse ambiente? Seria os mercados. O que é que está acontecendo neste momento no mercado? Então, a empresa vai analisar tudo o que está acontecendo em termos econômicos, em termos sociais, políticos e assim por diante. E vai identificar o que aqueles fatores poderão interferir na comercialização dos seus produtos, na oferta dos seus serviços, o que isso pode impactar. Então, diante de grandes mudanças que estão ocorrendo no nosso país, as empresas estão procurando mudar a sua forma de trabalhar o seu mercado consumidor. Mercados abrangidos pelas empresas, características atuais e tendências futuras, oportunidades e perspectivas. Então, as empresas elas começam a analisar o que está ocorrendo no ambiente atual. Então, colocamos mais uma vez em questão o ícone atual que é a pandemia, né? A pandemia veio e mudou todo o nosso sistema econômico, né, financeiro. Então, o comportamento das pessoas com relação às suas atividades normais, que seriam trabalhar, comprar, passear. Então, tudo isso mudou o nosso ambiente de mercado. Então, consequentemente, as empresas tiveram que se adaptar às novas normativas que estão aí, né, até hoje. A concorrência, empresas que disputam os mesmos consumidores. Então, existem empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade. Então, umas e outras concorrem entre si. Né? O que uma desempenha, a outra também desempenha, então elas acabam acompanhando o que a outra está fazendo, e aí às vezes elas meio que imitam, né, as suas atividades. A conjuntura econômica, tendências políticas, sociais, culturais e legais, que é o que a gente vai ver daqui para frente. O que seria analisar o ambiente? É a prática de rastrear as mudanças externas que podem afetar o mercado, incluindo demanda por bens e serviços. Então, algumas empresas se desempenharam muito bem durante essa pandemia, com essas mudanças. Empresas de entregas, né, que são os conhecidos deliveries, tiveram um grande salto na demanda. Então, algumas empresas se beneficiaram com essa nova conjuntura, né? Mas outras empresas acabaram sendo prejudicadas porque tiveram que fechar suas portas, como hotéis, né? Empresas que trabalham com lazer, companhias aéreas, enfim, só algumas atividades essenciais para a nossa vida, como a questão da alimentação, alguns meios de transporte, que continuaram a desenvolver suas atividades um pouco, né, mesmo restrita, acabou desenvolvendo normalmente. Las Casas fala que, à medida que os mercados evoluem com mais rapidez, entretanto, os compradores deparam-se com uma crescente variedade de novos produtos sobre os quais poucos sabem. Então, uma coisa importante que o marketing trabalha é a comunicação dos seus produtos. Então, muitas empresas acabam desenvolvendo o quê? Comerciais, notas na internet, divulgam e mostram o seu produto para que as pessoas conheçam eles. Então, existem produtos que são lançados e estão no mercado e as pessoas nem conhecem, não sabem nem quais são os seus benefícios e características de uso. Então, isso impacta muito na hora do consumidor estar buscando esse produto. Essa variedade faz com que as pessoas não tenham tempo para discernir qual seria o melhor produto a comprar. Então, muitos clientes acabam optando por fazer buscas, em buscar informações sobre o produto antes mesmo de comprá-lo. Então, hoje está muito mais fácil com a internet você buscar produtos, conhecer um pouco a marca, conhecer o feedback de outros clientes. Então, uma das coisas que o mercado desenvolveu foi
oportunidade, esse leque de informações que existem em torno dos produtos hoje em dia. Vamos ver aqui, de uma forma geral, quais são as dimensões do ambiente, né, que estão externos à empresa. Tudo que está externo, a empresa não pode mudar, ela não pode interferir, mas ela pode se adaptar. Então, a empresa ela verifica todo esse ambiente, todas essas dimensões e se adapta a cada uma dessas dimensões para desenvolver suas atividades, suas práticas mercadológicas. Nós veremos a análise do ambiente econômico, político-legal, social, natural, tecnológico e competitivo. Quando a empresa ela consegue equilibrar todos esses itens, ela acaba desenvolvendo estratégia para que possa fornecer produtos e serviços de modo a que gere valor e benefícios para os seus clientes. Isso acaba auxiliando na forma de consumo e comportamento que os clientes irão ter, se baseando nos produtos que são oferecidos no mercado. Então, a gente vai ver cada um desses ambientes um a um e identificar que fatores são analisados pelas empresas para poder trabalhar os seus produtos. Bom, o primeiro ambiente é um ambiente econômico. Eu não diria o mais importante, mas o mais preocupante. Nele estão os ciclos de negócio. As empresas elas analisam o que está acontecendo no mercado. Então, durante um ano ou durante alguns meses, as empresas começam a verificar alguns fatores de mudança nas atividades comerciais. No momento de prosperidade, as pessoas elas tendem a gastar mais, elas tendem a viajar, a aproveitar, né? Compram artigos de luxo, artigos de marca. Então, na prosperidade, as pessoas elas tendem a gastar um pouco mais do que ganham. A gastar um pouco mais o que ganham, né? Então, podemos dizer que não estamos nesse período de prosperidade. Talvez estamos num período de inflação e recessão. Na inflação, os preços aumentam muito, os produtos acabam tendo um valor bem a mais do que estamos habituados a pagar. Então, diríamos que alguns produtos que estão em escassez ou com a demanda alta, como a alimentação, tem gerado preços muito altos desses produtos. Então, a inflação é uma elevação desse nível de preço, que pode ocorrer em qualquer estágio desse ciclo de negócio, mas costuma ser mais pronunciada em períodos de prosperidade, o que não temos nesse momento, um período de prosperidade. Então, as pessoas elas estão guardando, sendo mais contida nos seus gastos, fazendo uma recessão, porque nesse momento muitos estão sem emprego, outros estão trabalhando meio período, então afetou o trabalho de muitas pessoas. Então, nesse momento, alguns produtos estão com os preços muito altos e as pessoas estão preocupadas em guardar dinheiro ou comprar o estritamente necessário. Um exemplo aqui da renda do consumidor, em 2007 e 2018, foi o mais novo que eu consegui. Mais de 15 mil famílias ganham até R$ 1.900. E se você olhar para o último item aqui, em torno de menos de 5 mil famílias ganham R$ 23 mil. Então, muitas pessoas, uma grande quantidade de renda acabam na mão de poucas pessoas. Então, a distribuição de renda no Brasil, ela ainda é muito desequilibrada. Um outro aspecto que pode ser verificado no ambiente econômico é a questão do poder de compra. Então, como está o comportamento das pessoas que compram online, por exemplo, pela internet? Com a nossa paralisação, que estamos há vários meses, as pessoas estão comprando mais produtos pela internet. Eu diria que até mais produtos de casa, para melhorar o desempenho das suas atividades dentro de casa, porque passam mais tempo com os filhos, para as famílias que têm filhos, ou passam mais tempo
sozinhos, enfim. Então, o consumo, o hábito de consumo mudou muito agora em 2020, comparando-se aos outros anos. Você vê aqui 2014, 15, 16, 17, 18, 19, diariamente 3 a 8% das pessoas compram. Tem gente que compra semanalmente, tem um grupo de pessoas que compram mensalmente. Então, se você perceber, as pessoas tendem a comprar mensalmente uma quantidade de produtos online. Outras compram algumas vezes por ano, outras nunca compram. Então, o hábito de consumo de produtos pela internet aumentou muito nos últimos anos, ocorrendo algumas oscilações, mas eu diria que no ano 2020, eu acho praticamente que essa busca por produtos online, ela aumentou significativamente, pois as pessoas deixaram, né, foram pegas de surpresa, hoje não saem praticamente como antes, e acabam comprando e esperando seus produtos em casa. Então, mesmo algumas pessoas fazendo recessão em termos de gastos, mas algumas acabam optando por outros meios de pagamento, como cartões de crédito, que dá uma parcela maior, enfim. Então, isso ajuda muito para as empresas que querem vender a longo prazo. No ambiente político, está toda a preocupação que as empresas têm em torno das leis. Então, as empresas que trabalham com hotéis, por exemplo, elas trabalham em cima de algumas leis que elas precisam cumprir, como vigilância sanitária, como a parte de cartórios, né? Então, normas da ABNT, por exemplo, que não está só ligada a trabalhos universitários, né? Trabalhos técnicos, mas como também normatizações em todo o contexto que existe aí em termos de produtos. Preocupações com o consumidor, né? Temos o PROCON, onde as pessoas elas buscam alternativas de solucionar alguns problemas. Então, as empresas elas são regidas por leis. Então, elas devem seguir as leis. Então, surgiu aí as novas leis em torno da pandemia. Então, esse ambiente político-legal, ele sofreu algumas alterações. E as empresas tiveram que se adaptar, por exemplo, com o uso de máscaras, com o uso de álcool gel, a questão da limpeza interna. Então, tudo isso mudou o aspecto político-legal das organizações. Então, consiste em leis, órgãos governamentais e grupos de pressão que afetam e limitam várias organizações e indivíduos de determinada sociedade. Então, essa parte de político e legal, existem muitas leis. No livro você pode achar, até mesmo na internet, muitas leis que regem alguns estabelecimentos. A parte, por exemplo, da alimentação, restaurante, hotéis, tem uma preocupação maior por conta que está trabalhando com alimentos, conservação de alimentos. Hospitais, por exemplo, a forma de descarte de objetos que foram utilizados em cirurgias e afins, eles têm uma forma diferenciada de descarte. Então, existe uma leis que regem essas atividades. Então, essa parte política legal, as empresas que não seguem, elas sofrem multas e até outras coisas mais sérias, como até fechamento dos seus estabelecimentos, caso não cumpram essas orientações. Outro aspecto importante é o ambiente social. Então, as empresas elas estudam o ambiente da sociedade, o comportamento da sociedade para oferecer novos produtos ou eliminar outros. Na questão das tendências demográficas, a empresa ela se preocupa com o nascimento, quantidade de nascimento, quantidade de jovens que se tem, quantidade de idosos. Então, para ofertar produtos e serviços direcionados à maior quantidade da população. Então, as empresas elas buscam também como está essa oscilação no mercado, em termos de taxa de natalidade, mortalidade, crescimento e afins. Outro aspecto dentro do ambiente social é o contexto social. O contexto social, eu poderia dizer a vocês que são os hábitos dos consumidores. Questão de hábitos alimentares,
Você vê aí que estão direcionando alguns produtos com algumas coisas extremamente importantes, como pessoas que têm intolerância a glúten ou pessoas que não tomam leite. Então, as empresas estão preocupadas em oferecer produtos que se adequem a essas pessoas. A forma de alimentação, ela mudou muito ao longo do tempo, as pessoas estão preocupadas com a saúde. Então, o que molda o comportamento do consumidor é o que ele acredita. Então, a empresa ela começa também a abraçar esse contexto. Nesse contexto social, por exemplo, os homens começaram a se preocupar mais com a aparência, então hoje já tem academia para homem, barbearia, e a empresa começou a moldar e a desenvolver atividades relacionadas para um determinado grupo de pessoas, para homens, para mulheres, enfim. E isso tem dado muito certo, porque o hábito do consumidor ele foi mudando e foi sendo moldado. E quem dita essas regras é o próprio consumidor. Molda o comportamento à medida que ele vai adquirindo e mudando as crenças e os valores culturais. Então, as pessoas hoje elas optam por ficar mais em casa e assistir filmes, enfim. Então, surgiram novas formas, novas modalidades de oferecer pacotes de serviços para filmes, novelas, o que não existia antigamente, apenas existia TV, né, TV local, TV a cabo, e agora existem outras modalidades. Nos valores culturais, cada região ela tem uma cultura, seja cultura de dança, cultura de comida, questão da comida, né? Nós temos, por exemplo, no Nordeste o forró, temos no Rio de Janeiro o samba, temos a questão de hábitos também de consumo, como tomar chimarrão, que é uma bebida voltada mais para o sul. Então, temos a questão religiosa. Então, esses valores culturais, eles são moldados a partir da região que você mora. Então, esses valores, eles acabam sendo moldados também pelo consumidor. Então, questão de religião, questão de práticas, atividades físicas, teatro, música, tudo é questão cultural. Temos aí os períodos festivos como Carnaval, São João, Natal. Então esses valores eles acabam virando produtos e serviços ao longo do ano, como Semana Santa, por exemplo. Então as empresas acabam oferecendo pacotes com hotéis para quem quiser passar o feriado. Então o mercado ele dita as regras e as empresas elas criam alternativas para proporcionar produtos e serviços através de lazer ou de consumo em geral. Outro aspecto social é o tamanho das famílias e como as famílias elas se formam, né? Então, tem pessoas que moram com o pai, com a mãe, tem casal homem com filhos, mulher com mulher sem filhos, mulher com homem, com filho sem filho. Tem famílias que moram com avô, com tio, com primo. Então, o número de pessoas que residem numa determinada casa influencia muito no consumo daquela família. Então, se tem internet, TV a cabo, água, energia, tudo isso vai influenciar no consumo desses produtos que são oferecidos normalmente para todas as pessoas. Então, o orçamento familiar também acaba sendo impactado, né? A questão do consumo em si. Então, as famílias elas foram sendo mudadas ao longo dos anos. Existem aí famílias de diversos aspectos, diversas formas, quantidades, né? Então, tudo isso impacta também no aspecto social. No final de semana, por exemplo, um casal que mora, né, sem filhos, às vezes não faz comida em casa, pede comida pronta, pede tudo através de delivery. Isso aí influencia muito no consumo também. Então, o que ajuda muitas empresas do ramo, né, e também adaptando-se ao consumo daquela família. Então, cada família tem uma forma de consumir determinados produtos e serviços. Outras famílias não gostam de pedir comida fora, preferem
produzir sua própria alimentação, o que é que acontece? Compram produtos, né, empacotados, direitinho no supermercado, para poder fazer tudo em casa. Então, são hábitos familiares diferentes. Então, consequentemente, os custos também são diferentes, né? Famílias maiores, a casa tende a ser maior. Famílias menores, a casa pode ser ou não menor. Pode optar-se por apartamento ou por casa. Então, tudo isso impacta na questão do orçamento familiar, o que é extremamente importante também as empresas estarem estudando esse ambiente social. Outro aspecto do ambiente social é a ética e a responsabilidade social. É constituído de instituições e outras forças que afetam os valores, as percepções, as preferências e os comportamentos básicos de uma sociedade. A ética em si é a preocupação com o que é o certo, o que a empresa pode desenvolver para trazer boa visibilidade para a empresa, ou como as pessoas elas lidam com o comportamento delas em função da ética. Na responsabilidade social, a preocupação que a empresa tem com os seus funcionários e também com a sociedade. Vemos aqui alguns exemplos: a questão da caridade, a questão de atos ilícitos, pessoas, empresas que trabalham de forma errada, pessoas que furam fila, isso aí tudo trata a questão da ética. Então a ética, ela traz uma excelente visibilidade para as empresas que trabalham em função da preocupação com a sociedade, com as pessoas, com os atos em si. Na responsabilidade social, temos alguns exemplos que eu coloquei aqui, que eu peguei da internet também. Definição dos valores da empresa, levando em consideração a nova postura. Criação do código de ética que a empresa precisa ter, com questão de direitos e deveres. Transparência nos processos de decisão, para que as pessoas possam entender como acontece as escolhas, as preocupações que as empresas têm. Obedecer às legislações. A questão de como estabelecer programas de treinamento para as pessoas. Criar programas de participação de lucros, então dividir lucros, por exemplo, da empresa com os seus funcionários, dar alguns incentivos, atividades recreativas para funcionários e sua família. Então, toda a preocupação que a empresa tem com a família do funcionário e com as pessoas que moram próximo na região onde a empresa é instalada. Fazer doações nas cidades, parcerias com outras empresas, doações de imóveis, realização de projetos comunitários de limpeza, então preocupação em si com toda a sociedade. Vimos aí o ambiente natural. Então, no ambiente natural é toda a preocupação que a empresa tem com relação à natureza. Não é porque, por exemplo, a empresa fornece energia elétrica que ela não vai se preocupar com o desperdício. Então, nós temos, por exemplo, o horário de verão. No horário de verão, eles trabalham em reduzir o consumo de energia das pessoas em determinados horários. Por exemplo, à noite, né, as pessoas consomem energia em maior quantidade. Então, o horário de verão ele visa essa preocupação das pessoas consumirem menos em determinados horários. E evitar o desperdício também, deixar luz acesa, né, sem ter uso algum. Isso também ajuda a diminuir o desperdício, essa preocupação. Para quê? Para que no futuro a gente não passe necessidade com relação a isso, que são itens essenciais, como água, energia, alimentação. Então, a preocupação com a disponibilidade dos recursos, as empresas também trabalham em cima de que as pessoas busquem evitar desperdícios. Responsabilidade com o meio ambiente, as empresas que trabalham utilizando de matéria-prima que é da natureza em si, fazer a questão do reflorestamento, da preocupação de estar utilizando produtos que não agridam o meio ambiente, não agridam as pessoas, não agridam animais. Então, essa preocupação também não só ajuda a natureza, como também dá excelente visibilidade para a empresa. Então, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso, com a questão do meio ambiente, da empresa estar oferecendo produtos que reduzam esses impactos.
Exemplo aqui, uma campanha da Bahia para que as pessoas economizem água nesse verão. Então, as pessoas tendem a tomar mais banho, né? Gastam mais água. E daí, uma campanha voltada para que se reduza esse consumo nesses períodos. Uma outra questão interessante foi a que a Bombril fez. A marca Bombril vem comunicando na mídia de massa o aspecto eco do produto lã de aço. Instiga os consumidores a refletirem sobre os aspectos ambientais do produto da palhinha de aço, comparando-se a outros objetos similares, a outros objetivos similares. Outra preocupação são das empresas. As empresas em si, elas se preocuparem com o ambiente e trabalhar essa questão de forma interna. A Natura, por exemplo, ganhou vários prêmios e desde a sua fundação trabalha com cosméticos, né? Em 83, a Natura se torna a primeira empresa de cosmética a produzir refil no Brasil. Então, as outras empresas viram isso? Sim, e acabaram também trabalhando sobre o mesmo molde. Então, empresas que são imitadas, são copiadas, é porque estão tendo sucesso. E a Natura foi uma das pioneiras nesse ramo de estar se preocupando com a embalagem, a questão do não estar desenvolvendo mais produtos plásticos que possam degrenir também o meio ambiente após o descarte. Então, não só a Natura, mas como outras empresas, como a Nestlé, Vale do Rio Doce, Bradesco, várias empresas trabalham esses aspectos naturais. O outro ambiente, não, e até um dos mais atuais e extremamente importantes, é o ambiente tecnológico. Então, tudo hoje a gente precisa de tecnologia. Até nossas aulas começaram a precisarem ser adaptadas. Por quê? Para desenvolver essas questões tecnológicas, para facilitar o processo dentro de um contexto de paralisação total. Então, o ambiente tecnológico é extremamente importante hoje na atualidade, em muitos aspectos. Reduz até também tempo, reduz erros. Então, a precisão de trabalhos em torno de verificação de produtos, verificação de embalagem, verificação se está tudo ok, a questão da qualidade, a precisão. A partir dessa questão tecnológica é muito importante, porque a empresa ela começa a ver a precisão das coisas. Então, empresas que trabalham com questão de qualidade, fabricação de automóveis, por exemplo. Então, quando ela tem a precisão exata de onde está o erro, ela minimiza até acidentes, por exemplo. Então, esse ambiente tecnológico, ele traz muitos benefícios, mas também traz algumas coisas nocivas, né? Então, a tecnologia da informação, as pessoas acabam tendo que se especializar, estudar mais, se adaptar às novas regras do mercado, que acabam não tendo nenhuma fronteira, né? Então, os produtos acabam se tornando obsoletos e a mudança desses produtos acaba sendo de uma velocidade imensa. Então, produtos tecnológicos como o smartphone, relógio, computador, ele acaba sendo a mudança dele acaba sendo muito rápida. Então, você compra um produto hoje, daqui a 2 dias ele já está defasado. Então, a mudança ela está muito rápida. E as empresas precisam acompanhar toda essa adaptação, todo esse crescimento. O surgimento da internet foi um boom, né? Que daí vieram juntamente elas a questão do crescimento da banda larga, Wi-Fi, e daí muitos produtos acabam sendo adaptados, como o smartphone, TV, que acaba sendo acoplado à internet, que antes não era. Então, videogames, né, até caixas de som estão sendo adaptadas de forma inteligente, né? Em casa, você falar com a máquina, ele acender ou apagar uma lâmpada, ligar ou desligar uma TV. Então, esse ambiente tecnológico acabou tomando conta da nossa casa e trazendo também alguns benefícios com tudo isso. Dentro dos benefícios que a gente pode identificar é a empresa investir em serviços de investimentos, distribuição e pesquisa, fazer pesquisa junto com as universidades para descobrir as questões de consumo, para identificar mercados, para ver que produtos podem ser fabricados através da demanda. Por exemplo, mãe trabalha fora e os filhos precisam estudar.
Então, criou-se creches, né? Então, vai a família para um restaurante comer uma pizza, vai com as crianças, o que é que acontece? As empresas colocaram parquinhos, né? Recreação dentro dos restaurantes para facilitar o lazer do pai com as crianças. Então, isso conta também como benefício, porque isso são frutos de pesquisas para saber, né, o que é o que o cliente quer dentro desse novo ambiente. Um outro ambiente é um ambiente competitivo. Nesse aí podemos identificar a atividade da empresa junto a outras empresas, que são chamados de concorrentes. Então, os concorrentes, eles meio que brigam entre si, né, empresas do mesmo ramo ou de ramos diferentes, porque hoje todos são concorrentes entre si. Então, essa empresa que desenvolve algo diferente, que dá algo a mais para o cliente, ele tem vantagem competitiva, porque ele tem a capacidade de ter um desempenho melhor que os seus concorrentes na oferta de algo que melhora o mercado e assim valoriza, né, sua empresa. Na concorrência pura, por exemplo, empresas que trabalham com o mesmo ramo, mesmo tipo de produto, são produtos idênticos, mas cada um tem uma parcela pequena de participação. Um dos exemplos é a feira livre. Então, todos estão vendendo os mesmos produtos e cada um tem a sua parcela de lucro ali dentro. Ligado e até parecida à concorrência pura, tem a concorrência monopolista. Então, ocorre quando há muitos vendedores de produtos ou serviços similares, mas com alguma diferenciação. Cada um tem uma participação pequena também no mercado. Temos exemplos de bancos que concorrem entre cooperativas para poder ter sua parcela de mercado, dão alguma coisa a mais, algo diferente para o cliente, mas todos acabam tendo participação, né, no mercado. Cada um tem o seu lucro dentro do processo. No oligopólio, é um tipo de concorrência que ocorre quando poucos vendedores de produtos similares controlam a maior parte do mercado. Então, tem poucos concorrentes e dentro desse mercado de pouca concorrência, cada vendedor, né, eles controlam esse mercado. Então, são poucos, por exemplo, produtos que são lançados agora, quase não tem concorrência, a diferenciação é pouca, então acabam tendo domínio desse mercado. Por não ter muitas alternativas de empresas desse ramo, as poucas que tem, elas dominam e praticam praticamente o preço igual. No monopólio, a empresa que detém aquele produto, só ela detém, só ela sabe como funciona o serviço e ela dita as regras do mercado. Vende um produto na mesma área de mercado, ela é a única que vende esse tipo de produto e tem praticamente todo o mercado em suas mãos. Pessoal, vou falar de novo sobre esse ambiente aqui. Comecei a ler da parte de ameaça de produtos. Vamos lá. No poder de barganha. Existe a barreira de entrada desses produtos, o acesso de canais de distribuição, diferenciação dos produtos e protecionismo. Então, no poder de barganha dos fornecedores, eles detêm o mercado de fornecedor e fornecem produtos iguais para os seus concorrentes. Então, aqueles que puderem comprar em maior quantidade vai ter um poder de barganha maior. Na ameaça de produtos substitutos, então, se, por exemplo, no Dia das Mães, geralmente a mãe ganha flores, mas existe também caixa de chocolate. O que é que acontece? Pode ser um produto substituto. Eu posso optar, em vez de dar um buquê de flores, eu posso dar uma caixa de chocolate. Então, vai ter o mesmo significado. Então, as empresas, às vezes, optam por oferecer produtos que substituam outros. E daí acaba tendo um impacto muito grande para os concorrentes. No caso, por exemplo, de táxis. Os táxis estão sendo substituídos por empresas de aplicativo. Então, são produtos, são tipo de serviço substituto. Tá? Então, está ganhando mercado e os taxistas estão ficando um pouco mais apreensivos com esse novo mercado.
Então isso acabou surgindo para mudar o mercado. Então, quando os mercados, novos produtos e serviços, eles são criados, isso acaba afetando o que já existe. Então, esse fala sobre a ameaça de produtos substitutos. Poder de barganha dos clientes. Os clientes exigem mais qualidade por menor preço. Os clientes jogam os concorrentes uns contra os outros. Isso é verdade. Empresas que trabalham com o mesmo produto, às vezes eles desenvolvem encartes com preços. Então, você como cliente pode pegar aquele encarte e na empresa concorrente e mostrar, ó, aqui, ó, tem esse produto mais barato, que é igual ao seu. Então, acaba jogando a empresa contra a outra para ganhar descontos. Então, o cliente, com a opção que existe de empresas no mercado de um mesmo produto, o cliente acaba tendo opções de escolha. Ele opta pelo aquele que tem o maior preço e tem os mesmos benefícios. Então, quem acaba brigando são as empresas entre si. Na ameaça de novos entrantes, é o número de concorrentes. Então, a taxa de crescimento da indústria e a diversidade de concorrentes. Então, se no mercado já existem muitos concorrentes de um mesmo tipo de produto, a criação de mais ele vai tornar o mercado abarrotado. Então, muitas empresas acabam trabalhando de forma para que essas novas empresas, elas não venham prejudicar as que já existem. Então, é uma luta contínua das empresas com os seus concorrentes para se manter no mercado, para que produtos não venham surgir para quebrar com o seu mercado, trabalhar para dar satisfação e benefícios aos seus clientes, trabalhar para que as empresas que estão surgindo aí, elas não venham derrubar os mercados atuais e trabalhar conjuntamente em parceria com os seus concorrentes. Isso aí, essas forças competitivas, elas surgem de forma para que as empresas elas sejam altamente dinâmicas o tempo inteiro. E isso faz com que ela se torne cada vez mais competitiva. Se ela não está de olho no que os concorrentes trabalham, que os concorrentes e clientes fazem, o que os clientes querem, o que os concorrentes fazem, elas vão ficando para trás. Então, essa questão de marketing com relação à análise ambiental, ela busca todo esse contexto que está fora dela, verifica o que está acontecendo no ambiente e traz para dentro da empresa para que possa ser mudado, adaptado, de modo que ela também participe do mercado sem haver nenhum prejuízo. Bom, gente, a atividade dessa segunda semana já estão disponíveis. Vou estar disponibilizando quais são as questões para vocês trabalharem essa questão do ambiente de marketing. E atividades sobre pesquisa e envio também do valor e satisfação para o cliente. Vou estar disponibilizando materiais também na plataforma, assim como os livros, quem tiver ou puder baixar, procurar, trabalhei com vocês o capítulo 2 do livro do Churchill e o capítulo 3 dos princípios de marketing de Philip Kotler. Obrigada a todos e boa semana.